Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Celso Pancera e Laura Carneiro, ambos do PMDB, da bancada federal, representantes do Rio de Janeiro. Deputado Celso Pancera, quais são, digamos, os pontos que são, digamos, que se configuram no impedimento para o avanço da reforma e que poderiam ser corrigidos para que ela pudesse transitar com êxito? Primeiro tem essa avaliação política que eu fiz do processo. Começou errado. Sim. Mas e criou uma imagem ruim. Aí você tem agora que desfazer essa imagem e construir uma imagem positiva. No tempo que o governo quer votar, é muito difícil. Aí tem a questão da transição, que é gravíssima. Qual é a questão da transição? A transição, há um conjunto de cascatas ali dentro que nem o governo se entende. Tu imagina a população. Agora, você teve já uma mudança no final do governo Fernando Henrique, que se refletiu nos estados, muitos estados mudaram a sua previdência estadual em função daquela mudança. Aí a pessoa entra no mercado de trabalho com uma expectativa de futuro. Já teve, os mais antigos já sofriam com a mudança de expectativa. Agora uma nova mudança de expectativa. Então isso é muito ruim. O governo deveria pegar uma regra geral. Quem está no mercado de trabalho vai trabalhar X tempo a mais para ajudar a tornar sustentável, mas não, olha, cuidar de tal isso, cuidar de tal aquilo, da profissão tal. São muitas variantes. Muitas variantes. E a minha geração, né, que eu digo, a nossa geração, que é dos anos que nasceu... A sua, né? Que nasceu nos anos 60. Nos anos 60. Veja, eu assinei carteira com 12 anos. Como menor, assinatura de carteira de menor. Eu já tenho 40 anos de contribuição. Né? Poderia me aposentar. Mas as pessoas, talvez que tenham tido uma vida mais dura do que eu, do ponto de vista do trabalho, etc., não têm condições de continuar mais trabalhando. Porque o país é desigual, as pessoas têm uma vida desigual, não dá para nivelar as coisas, tem que olhar, ter o foco para cada situação. A vida no campo é uma vida muito dura, é muito Eles difícil, fizeram uma diferenciação, né? no campo, mas continua sem adiantar, porque foi o que eu disse, assim, a mulher brasileira, por exemplo, ela não... antigamente você, eu vejo por mim, eu comecei a trabalhar muito cedo para me aposentar um dia, né? Não era assim? Sim. Agora a lógica é o contrário. Na verdade, vamos aqui falar português, claro. Na verdade, a lógica é que acabe a previdência pública e que a gente entre na previdência privada. Ou seja, essa é a lógica. Essa é a lógica da reforma. Essa é a lógica da reforma. O governo está fazendo uma reforma para Eles vão me matar, mas essa é a lógica. Para beneficiar grupos econômicos que exploram a previdência privada. É isso, deputado? Essa é a minha sensação. O senhor concorda, deputado Celso Pancera? Quando a gente tem um economista conduzindo esse processo, como nós temos um ministro hoje... Eu disse só ele, estou dizendo aqui não eu já, no debate da bancada, eu falei... A gente disse isso. No debate da bancada, eu falei, ministro, por que a gente tem que fazer o pagamento da crise, o sair da crise só no salário? Por que não trabalha uma parcela do financiamento dessa pedágio da crise sobre o lucro sobre ganhos de capital e ganhos sobre o lucro das empresas? Ele, obviamente... Henrique Meirelles. Ministro Meirelles... Eles não conseguiram explicar. Obviamente vem fazendo uma fala dura, né? E a gente eu acho assim, não tem como rebater muito, porque a gente não tem acesso a esse rebate. Mas na única oportunidade que tive de falar, falei isso. E eu acho que, no geral, é isso. É aquela lógica. Se você não tem condições, então vai para a iniciativa privada, paga um dinheirinho a mais para você melhorar a tua aposentadoria. A nós só vamos oferecer isso. E não vem ao sistema previdenciário brasileiro como também um instrumento de redução das desigualdades sociais. E tem que ser visto dessa forma. Tem que ser visto tem uma dessa questão forma. que eu acho que é importante a gente... Deixa eu entender, está sendo elaborada e desenvolvida apenas sob o ponto de vista fiscal. Ela não está levando em consideração aspectos sociais. Quer dizer, ou seja, não existe aspecto social, é só fazer conta. Faz conta aqui, conta ali. Mas é real. É apenas fiscal. É isso. A sensação que eu tenho não é há uma conjugação de uma visão social não vejo. Eu não consigo ver a visão social. A visão fiscal. Não, eu não consigo ver a visão social. Mas o que mais angustia é você imaginar que você está trazendo para todos os brasileiros uma grande... Porque é uma revolução. Não é isso? Para as famílias é uma revolução. E a gente, principalmente, não entende ainda a regra de transição. Eu não sou capaz de hoje, se você me disser quantos, eu não sou capaz de fazer a conta.
Aliás, ninguém ali é capaz de fazer a conta. Convencer alguém por outro lado, coisa como é que ninguém você consegue convence? compreender. Eu acho que assim. É difícil. Por outro lado, tem que ter uma reforma. Sim. A gente sabe que os Por números conta são do déficit, reais, por conta- o sim. déficit é real e você tem que ter uma reforma. Agora, se não sentar e discutir isso internamente e com a sociedade brasileira, não vai aprovar. Não vai aprovar porque o parlamento pode até ter sido eleito fulano, ciclano, não interessa. A voz das ruas, já dizia o doutor Ulisses, é a coisa mais importante que tem. Sim. Quem não ouve a rua não ouve nada. Agora, o presidente Temer e também o ministro Meirelles já disse que não pode fazer mais concessões. Mas vão mais fazer, concessões senão do não que vão isso. aprovar. O ministro Meirelles falou que se fizer mais concessão do que já foi feito, a reforma não tem nenhum sentido. Diz que 40% Mas, Ricardo, da que economia número? que teria que ser Não, produzida primeiro já se esvaiu. Eram 800, já ontem se o número é esvaíram 600. com essas concessões. O Itaú disse que são 500 bilhões, o Bradesco disse que são 480. Na verdade, aliás, foi uma cobrança que a bancada do PMDB fez quando o ministro Meirelles foi. A gente quer os números. Cadê o cálculo atuarial disso? O Supremo não decidiu. Cadê os números? A gente sabe que tem déficit, que a mas conta não cadê? fecha. Que número é esse? Afinal, agora é 600? É 500 ou 480? E a como diz o precarização do Bradesco? emprego, a precarização do emprego gera esse tipo de coisa. Agora, quais são os números reais? Como financia isso? Como a gente projeta no longo prazo? Por que fazer uma reforma em 90 dias para uma questão tão estratégica que você está pensando 30, 40, 50 anos? Isso não discute mais Por isso. que não se faz? Mas não dá para votar semana que vem, por exemplo. Eu tenho medo de quererem votar, não sei se semana que vem não dá, mas na outra semana. Mas é uma loucura. Mas fala-se nisso. Sim, mas é uma 15 dias se loucura. votar a reforma. Mas como é que você vota uma reforma dessa em 15 dias se a comissão demorou? A comissão são 37. 37? É. 37 deputados votantes. Eu estou falando de 513. Você não pode votar uma reforma que as pessoas não têm a mínima noção dela. A reforma trabalhista que foi votada, no meu entender, assodadamente, eu tinha estudado, então eu tinha tranquilidade do que eu estava fazendo. Fiz 92 emendas à reforma, alterei o que eu pude, e aí quando você entra numa negociação, você pode até não concordar com tudo, mas você tem que votar no mérito. Votei no mérito, votei contra o trabalho, tanto teletrabalho, eles acabaram não fazendo emenda, mas votei a favor do autônomo, votei a favor contra o trabalho em itinerário. E, enfim, mas a gente foi um texto que a gente conhecia. Quem não é da comissão, se não estudar, não vai conhecer. E só vai conhecer sentar com os técnicos da comissão. É muito difícil a reforma. É muito tem uma longo. outra lógica aí que eu acho o seguinte. O governo quer, e aí que eu acho assim, uma abordagem errada macroeconômica. Você não mexe em macroeconomia só com legislação. Legislação é parte do processo. Você tem que ter medidas de macroeconomia para instigar, para empurrar a economia. Porque se você tem um nível de emprego como nós temos hoje, a arrecadação da Previdência é e o atuarial dela é aquele outro. número. A gente Se você tem medidas macroeconômicas corretas e aquece e coloca mais gente com carteira assinada, você tem mais recolhimento, e todo o reflexo atuarial desse muda processo completamente. é outra realidade. Se a gente acabou de fazer uma reforma trabalhista, podiam pelo menos esperar, ver o que vai acontecer na trabalhista, qual é o impacto, o que a gente pode... Eu vou fazer o intervalo, mas a pergunta que eu quero dizer é o seguinte: por que então o governo está com essa pressa toda? Por que tem que se aprovar em 15 dias? Qual é, digamos, o objetivo político de se fazer isso, sabendo-se que a população, a julgar pelas pesquisas, também é contra a aprovação dessa reforma? Vocês respondem logo após o intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.